Em um mundo onde a crueldade não conhece limites, métodos de tortura e assassinato se tornam marcas de poder entre aqueles que reinam no submundo do crime. Entre as práticas mais chocantes, uma técnica surgiu como símbolo de terror e impunidade: El Guiso, o ensopado. E essa não é a única história perturbadora que iremos contar. Prepare-se para um mergulho sombrio no universo de atrocidades cometidas por líderes de cartéis, tal como Heriberto Lascano e suas ferramentas de terror vivas, ou a terrível tradição de esquartejamentos que envia mensagens de medo e obediência. Prepare-se, pois este não é um vídeo para os fracos de coração. Esta é uma jornada por um lado obscuro e aterrorizante da história recente. Seja bem-vindo ao mundo de El Guiso e outras práticas de horror, onde o medo é a arma mais eficaz. El Guiso, o ensopado. Um método de execução que ficou conhecido como o ensopado, ou El Guiso, em espanhol, foi um método criado para que não sobrasse nenhum vestígio da vítima, deixando quase impossível para as autoridades encontrarem qualquer pista sobre o assassinato que ocorreu. Mesmo que esse método tenha sido criado muito antes de seu tempo, um homem foi responsável por aumentar a fama e o uso dessa técnica de execução e tortura. Esse homem foi Santiago Meza López. López, um homem que nasceu em abril de 1964 em uma família pobre, em Sinaloa, no México, e teve muitos problemas com a pobreza. Em sua casa, mesmo que o seu pai trabalhasse em uma fazenda e fizesse de tudo para sustentar a sua família, o alimento era limitado e muitas das vezes, ele e seus irmãos dormiam para não sentir a dor da fome. Em sua adolescência, ele precisou trabalhar como ajudante de pedreiro para ajudar na renda de casa. Porém, na década de 1990, ele se mudou para Tijuana em busca de uma vida melhor. Porém, foi lá que ele se meteu em uma enrascada que mudaria sua vida para sempre, mas não para melhor. López tinha um amigo de infância que era chamado pelo apelido de El Teo, e foi por esse amigo que ele conseguiu entrar para o Tijuana Cartel. Dentro do cartel, ele era muito astuto e perspicaz, e por ser novo, logo chamou a atenção do líder do cartel na época, um homem chamado Efraim Pérez. Pérez forçou López a se tornar um dos assassinos principais do cartel. Uma de suas funções era desaparecer com qualquer pessoa que o cartel julgasse culpado de algo, ou simplesmente aqueles que queriam mortos. E ele fez isso com tanta perfeição que se tornou o assassino número 1 dentro de cartel, e logo virou o líder dos sicários do Tijuana Cartel. Ele tinha várias maneiras não só de matar as suas vítimas, mas também de como torturar e esconder os vestígios delas. E é aí que entramos em seu método preferido de desaparecer com as vítimas que eram escolhidas pelo cartel: o ensopado. Esse método consiste em colocar em um barril água fervente e logo em seguida um ácido. No caso de López, o ácido que ele usava era o ácido sulfúrico. Após misturar a água fervente e o ácido, a mistura solta uma fumaça que, se você não estiver usando uma máscara, pode te matar apenas por respirar. Logo imagine o que acontece com um corpo que é jogado dentro dessa mistura. Após a substância química ser misturada com a água, o corpo da vítima, que muitas das vezes ainda está vivo, é jogado dentro desse ácido. E enquanto o corpo está dissolvendo, López ficava mexendo como se fosse um ensopado ou uma sopa. Durante o tempo que a vítima está dentro desse barril, o ácido corrói quase todo o corpo, sendo uma das mortes mais dolorosas que se pode imaginar. Porém, às vezes alguma parte do corpo ainda fica para trás, algo como um dente ou um pedaço de osso. Então foi aí que López criou um sistema de esgoto na propriedade onde os restos dos corpos que foram destruídos eram descartados. Santiago Meza López foi preso em 22 de janeiro de 2009, após uma noite de festa e bebedeira. Uma dica anônima fez com que as autoridades mexicanas conseguissem encontrar um dos assassinos mais frios que o México já viu. Porém, a sua história já havia sido contada, e mesmo antes de ser preso, López já havia ensinado essa técnica para diversos colegas e subordinados do cartel. Logo, uma das maneiras mais terríveis de se matar uma pessoa continuou a ser passada dentro dos cartéis mexicanos, e como os restos das vítimas são quase inexistentes, fica muito mais fácil esconder um assassinato. Por isso que essa terrível maneira é usada até os dias de hoje, por diversas gangues.
Comida para os animais. Na década de 1980, uma trend começou entre os cartéis não só mexicanos, mas também colombianos e diversos outros. Essa tendência consistia em manter, geralmente, na casa dos líderes dos cartéis, animais exóticos e selvagens. Mas eu não estou falando de araras ou cobras. Os líderes dos cartéis tinham em sua propriedade tigres, crocodilos, hipopótamos, ursos e outros tipos felinos grandes. Para eles, quanto maior e mais perigoso o animal era, mais cruel o cartel seria. Porém, o que começou como uma forma de demonstrar poder, passou a ser uma forma de se livrar de pessoas que estavam causando problemas para o cartel. Sim, eles usavam os próprios animais para assassinar as pessoas que eles queriam. Um dos líderes que mais usava esse método, a ponto de ficar conhecido por isso, foi um homem chamado Heriberto Lascano, ou também chamado de Z3, pelos seus subordinados. Lascano nasceu em uma família pobre no dia do Natal, em 25 de dezembro de 1974, em Apan, em Hidalgo, no México. Ele se alistou no exército mexicano como soldado de infantaria logo aos 16 anos, e mais tarde, por ser um soldado exemplar, foi inscrito no Grupo Aeromóvel de Fuerzas Especiales, uma equipe de forças especiais de elite dedicada somente ao combate às guerrilhas e organizações de tráfico de drogas. Depois disso, ele foi transferido para o norte do México, como parte de um programa de reforço de segurança contra as organizações de tráfico de drogas. Enquanto servia no exército mexicano, Lascano recebeu treinamento das Forças de Defesa de Israel e do Exército dos Estados Unidos. Lá, ele adquiriu treinamento em técnicas de atirador furtivo, guerra na selva, nas montanhas, no deserto, navais e urbanas, e aprendeu a usar explosivos, rifles de alto calibre e lançadores de granada. Algo que, em seu futuro, o tornaria bem influente. Porém, em 18 de fevereiro de 1998, enquanto estava viajando por Reynosa, em Tamaulipas, Lascano foi detido pelas autoridades mexicanas com 325 quilos de maconha em seu veículo, que era um Chevrolet Silverado. Antes de ser preso, ele vivia uma dupla vida, onde ainda trabalhava como policial judicial em Tamaulipas, mas também trabalhava para o traficante Osiel Cárdenas Guillén, líder do Cartel do Golfo. Mesmo ele sendo preso com 325 quilos de maconha, por algum motivo que nunca foi explicado, Lascano foi liberado sem queixas e, a partir desse momento, começou a trabalhar em tempo integral para o Cartel do Golfo. Porém, agora ele foi designado para um grupo de assassinos, dentro do Cartel do Golfo, chamado Los Zetas. Os Los Zetas eram um grupo de assassinos formados apenas por ex-militares, o que foi um encaixe perfeito para Lascano. Logo depois que Cárdenas Guillén foi preso e extraditado para os Estados Unidos, em 2007, os Los Zetas romperam relações com o Cartel do Golfo e, em 2010, se tornou a organização criminosa mais forte do México, ao lado do Cartel de Sinaloa. Lascano, mais uma vez, havia sido promovido e foi colocado como terceiro em comando. Por isso o apelido de Z3 e, logo após a morte de Guzmán de Sena, que era o Z1, e a captura de Rogélio González Pizania, que era o Z2 em 2004, ele se tornou o comandante e líder dos Los Zetas. Sob a tutela de Lascano, os Los Zetas recrutaram mais homens armados para sua gangue, muitos deles ex-soldados do exército mexicano, ex-membros do esquadrão das Forças Especiais do Exército Guatemalteco, ex-policiais e também bandidos de rua. Lascano também criou células regionais especializadas em outros crimes além do tráfico de drogas. Lascano é suspeito de matar centenas de pessoas, incluindo o jornalista Francisco Ortiz Franco, que foi assassinado em 2004 na frente de seus 2 filhos quando saía de uma clínica. A sua sede de sangue e a sua mente sádica fez com que ele usasse diversas formas de tortura para humilhar suas vítimas. Diversas delas estão presentes nessa lista. Porém, uma que chamou a atenção do público foi o fato dele usar os seus animais para se livrar dos inimigos. Em sua propriedade, ele deixava dezenas de tigres e leões, e quando sabia que ia precisar se livrar de algum inimigo ou vítima, ele deixava esses tigres e leões sem comida por dias, para que a fome aumentasse. Após esses dias,
Ele jogava a pessoa ainda viva dentro da jaula do animal, e enquanto a vítima estava gritando por ajuda, pois os animais estavam a despedaçando, Lascano, muitas das vezes, ficava sentado, na frente da jaula, assistindo aquela terrível cena. E ele adorava aquilo. Há boatos de que ele gargalhava enquanto a vítima gritava. Mas ele não tinha apenas essa forma de tortura. Em um caso onde Lascano descobriu que alguns de seus homens estavam roubando dele, ele mandou pegar todos os envolvidos e os separou em 2 grupos. O primeiro grupo era obrigado a espancar uns aos outros até a morte com um pedaço de madeira. E o último que ficasse de pé sairia vivo disso tudo. Porém, quando apenas um ficou de pé, ele foi esfaqueado até a morte. Já o segundo grupo, que foi obrigado a assistir tudo isso, teve como punição comer as entranhas dos membros que tinham matado uns aos outros. E quando terminaram de comer, foram baleados, um por um. Outra forma de tortura que Lascano usava era uma que recebeu o nome de picolé, onde a pessoa eram brutalmente espancadas com um pedaço de madeira, enquanto estavam completamente nua. Mas não para por aí. Uma das maneiras preferidas de Lascano matar seus inimigos era amarrar eles em uma árvore, completamente nus, e os espancar até quebrar as 2 pernas, mas não ao ponto de matar e então deixar as vítimas amarradas nessas árvores por cerca de 3 dias para que animais o comessem, enquanto a vítima não podia fazer nada para se proteger. Mesmo que ele não tenha conseguido provar do próprio veneno, Lascano foi morto em 7 de outubro de 2012, quando a Marinha Mexicana estava respondendo a um chamado sobre uma van branca que estava lotada de homens armados. E um tiroteio começou. Das 3 pessoas que vieram a óbito nesse dia, o nome de Lascano estava no meio, o que deu um fim ao reinado de terror que ele tinha, e com certeza as pessoas do México se sentiram um pouco mais seguras. Esquartejamento. Mesmo que os outros tópicos nessa lista também sejam formas terríveis de morrer, o esquartejamento não fica para trás. No caso do cartel, eles não esquartejavam as vítimas após a morte para ficar mais fácil de transportar e esconder os restos. Eles usavam isso como uma forma de tortura para conseguir as informações que eles queriam de uma maneira doentia e dolorosa. A prática consiste em realizar uma série de perguntas e, a cada pergunta que a vítima responder errado ou se recusar a responder, um membro é arrancado. Agora, a arma usada varia de assassino para assassino, podendo ser um machado muito afiado, uma faca ou, em casos extremos, uma serra elétrica. Durante esse processo, a vítima recebe uma quantidade enorme de adrenalina, pois o choque é tão grande e a agressão ao corpo é tão severa que, muitas das vezes, ela acaba morrendo antes mesmo do dano ser letal, como se fosse o cérebro protegendo o corpo da dor que está sentindo. Como os cartéis sabem disso, eles administram diversas drogas na vítima para o manter consciente durante todo o processo, prolongando assim a dor e a agonia da vítima. Além disso, muitas das vezes, os membros das vítimas são espalhados pela cidade, como um aviso e para dar um exemplo do que acontece quando alguém mexe com eles. 2 nomes ficam destacados quando falamos dessa técnica de tortura: Marciano Chano Millan Vázquez e El Chapo. Chano foi preso em 2015, mas antes disso, ele era um dos assassinos mais frios que o Los Zetas Cartel tinha em seu arsenal. Uma das histórias mais terríveis desse homem foi contada em um tribunal por um ex-traficante, cujo nome não foi divulgado, que tinha sido sequestrado pelos Los Zetas. Nessa história, o homem contou que foi levado até uma fazenda com um saco em sua cabeça, e ao retirarem esse saco, na frente dele estava uma família, composta por um pai, uma mãe e uma filha. E foi nesse momento que Marciano Chano Millan Vázquez obrigou os pais a assistirem enquanto ele esquartejou a filha do casal ainda viva, uma forma tão terrível e cruel que deixou o ex-traficante completamente imóvel. Nada se sabe sobre a família que sofreu esse terrível fim, porém, tudo indica que eles foram sequestrados apenas para que o cartel os usassem de exemplo, como uma forma de deixar o ex-traficante com tanto medo, que falaria tudo o que eles precisassem. No caso de El Chapo, todos o conheciam como uma pessoa sádica e cruel. Porém, nesse caso, ele conseguiu se superar. Em outubro de 2010, um homem chamado Israel Rincon,
que era um membro de um cartel desconhecido pelas autoridades, tinha sido ordenado para matar o filho de um homem. Porém, o que ele não sabia era que esse homem, que era pai da vítima, era um aliado de um dos maiores líderes de cartel do mundo, El Chapo. El Chapo não podia deixar essa transgressão barata, e foi quando ele sequestrou e começou a torturar Rincón. A dor da tortura era tão grande que Rincón constantemente desmaiava. Porém, El Chapo já tinha previsto isso e havia contratado um médico para ficar ao lado dele o tempo todo. A função do médico era aplicar o que fosse preciso para manter Rincón acordado e consciente. A ideia de El Chapo era que o homem sofresse o máximo possível antes de morrer. Então ele ordenou que os seus homens fizessem o que quisessem com Rincón. E no final da tortura, quando o homem que estava quase morrendo não aguentava mais, os seus membros foram cortados, um por um, até que ele finalmente veio a óbito. Mas El Chapo não parou por aí. Ele fez questão de espalhar todos os membros de Rincón pelo bairro onde ele morava, para mostrar não só que não se mexe com os aliados do cartel de Sinaloa, mas também para deixar todos com medo de se meter nas operações de El Chapo. Canibalismo. Essa prática não é muito usada, mas ainda existem alguns cartéis que colocam o canibalismo em prática, como é o caso da CJNG ou o Cartel de Jalisco Nova Geração, um cartel que ficou conhecido na sua região como o cartel mais sangrento e violento. Eles também já chegaram a ter o apelido de Los Mata-Zetas, por conta de sua rivalidade com o Los Zetas Cartel. A CJNG conseguiu dominar quase todo o território mexicano, mas mesmo assim, o que chamou a atenção não foi apenas isso. Eles são liderados por Nemésio Oseguera Cervantes, ou também conhecido como El Mencho, um dos traficantes de drogas mais procurados do mundo. Embora o CJNG seja particularmente conhecido por se diversificar em vários tipos de esquemas criminosos, o tráfico de drogas tem sido o seu principal foco, e a movimentação de cocaína e metanfetamina continua sendo sua atividade mais lucrativa. Porém, o cartel também se destacou por canibalizar algumas de suas vítimas, às vezes durante o treinamento de novos sicários ou membros do cartel. A CJNG dava os membros ou até órgãos internos de algumas vítimas esquartejadas para outras vítimas comerem. Porém, eles viram ali uma oportunidade de treinar os seus novos sicários. Sicários são os assassinos do cartel. Nesse treinamento, esses sicários eram obrigados a comer o dedo da própria vítima que eles tinham matado. E se eles passassem por essa parte, a segunda parte era comer algum órgão interno, como o coração, o fígado ou o rim da vítima. Aqueles que vomitavam eram obrigados a comer o próprio vômito e continuar a comer o órgão até o último pedaço. Mas isso não era o suficiente para o alto escalão do cartel. Eles também eram obrigados a dormir ao lado do corpo morto de suas vítimas, tudo com a intenção de remover qualquer emoção que esses sicários pudessem ter. E esse treinamento era eficaz, pois os sicários da CJNG são considerados os assassinos mais cruéis e frios que o México já viu. Outro exemplo, que também usava essa técnica de tortura, foi um homem chamado Miguel Trevinho Morales, ou também conhecido como Z40, um ex-líder dos Los Zetas. Ele foi considerado um dos traficantes mais procurados do México, até a sua prisão em julho de 2013. Miguel tinha um hábito um tanto estranho. Ele acreditava que ao comer o coração de seus inimigos, ele se tornaria invencível contra seus rivais e autoridades, e que de alguma forma o tornaria imortal. Mas ele também usava isso como forma de amedrontar os outros cartéis inimigos e mostrar o quão insano ele era. Tortura psicológica. Uma das práticas mais cruéis empregadas por quase todos os cartéis do México é, sem dúvida, a tortura psicológica. Essa forma de violência pode ser aplicada de maneiras variadas, desde ameaças vazias até promessas de ações brutais. No entanto, a estratégia mais devastadora envolve as famílias das vítimas que eles desejam torturar. Cartéis como Los Zetas, CJNG, Cartel de Sinaloa, entre outros, frequentemente utilizam os entes queridos de uma pessoa como ferramentas de coerção. Quando precisam extrair informações, não hesitam em recorrer a métodos brutais. A vítima geralmente é forçada a assistir cenas de extremo horror, onde seus familiares são desmembrados, violentados, espancados e até queimados vivos.
Tudo isso é feito com o objetivo de destruí-la emocionalmente, a ponto de ela revelar tudo o que sabe sem resistência. Embora outras formas de tortura presentes na lista também sejam aterrorizantes, a tortura psicológica se destaca como uma das mais perversas. Isso porque ela abrange e amplifica todos os outros tipos de crueldade, consolidando-se como a técnica favorita dos cartéis mexicanos para subjugar suas vítimas. O que você acabou de assistir não são apenas histórias de terror, mas relatos reais de até onde a crueldade humana pode chegar. Essas práticas desumanas dos cartéis não são apenas métodos de execução, são ferramentas de controle, medo e demonstrações de poder. No entanto, essas histórias também são um lembrete sombrio das consequências da desigualdade, da corrupção e da ausência de justiça. Ao encerrar, é importante refletir sobre o impacto que o crime organizado tem, não só nas vítimas diretas, mas nas comunidades, nas famílias e nas nações inteiras que ainda vivem sob a sombra do terror. Se há algo a ser aprendido com esses relatos, é que o combate ao crime organizado não é apenas uma luta contra traficantes e assassinos, mas uma batalha por dignidade, esperança e um futuro onde essas histórias se tornem apenas ecos de um passado distante. Se você chegou até aqui, nos conte nos comentários qual dos métodos de tortura te impactou mais e não esqueça de deixar o seu like, para que assim a gente continue trazendo mais conteúdos como esse. Eu te convido a se inscrever no canal e assistir algum dos vídeos que estão aparecendo na sua tela. E vamos ficando por aqui, eu te vejo depois.